Olá, bem-vindos à Clareira na Floresta. A vida é cheia de tristezas e alegrias, e como é bom ter um amigo com quem a gente possa contar. E o que uma história infantil tem a ver com isso? Tem um conto muito bonito, mas pouco conhecido, de Hans Christian Andersen, chamado O Companheiro de Viagem. E a história começa com o jovem Johannes, muito triste, se despedindo do seu pai no leito de morte, e o pai desejando que o filho encontre seu caminho no mundo. Johannes adormece e tem um sonho muito estranho, no qual ele encontra uma linda garota e o pai fala que ela é a noiva do filho, a mais encantadora do mundo inteiro. O jovem acorda sobressaltado e na manhã seguinte sepulta o pai. É bom lembrar que algumas das muitas histórias de Hans Christian Andersen têm um cunho místico e também religioso, como vemos nesse trecho. Abre aspas. Serei sempre bom, porque assim também irei para o céu ao encontro do meu Pai. E que alegria vai ser quando nos reencontrarmos! Quantas coisas terei para contar a Ele! E Ele vai poder outra vez me mostrar tantas coisas, me ensinar muito sobre as maravilhas do céu, como me ensinava aqui na terra. Ah, que alegria vai ser! Fecha aspas. Depois de cuidar do sepultamento, ele pega suas coisas para sair para o mundo. E muitas vezes não é assim. Só quando passamos por um luto exterior de um ente querido ou interior, quando algo morre dentro de nós, que temos a coragem para enfrentar o mundo. Às vezes uma mudança, a morte de algo precisa se instalar para que tenhamos coragem de mudar. Johannes começa sua jornada e encontra diversos seres e situações diferentes. Os contos de Andersen costumam trazer muita magia e seres inanimados como elfos e gnomos, que, segundo essa história, só boas pessoas podem ver. E o jovem se depara com algumas situações inusitadas. Passa pela floresta, pelo cemitério, até que chega em uma igrejinha, onde decide passar a noite. No meio da noite, ele acorda e vê um caixão aberto com um morto dentro. Mas ele, abre aspas, não sentiu medo, pois tinha a consciência tranquila e sabia que os mortos não fazem mal a ninguém. Quem faz são os vivos, as pessoas más. Fecha aspas. Essa passagem é rápida e crucial para o decorrer da história, para o que está por vir. E pense bem, talvez os mortos, aqueles que já enterramos, nos tragam boas, mas às vezes também más lembranças. Nos angustiamos ou nos entristecemos, talvez, por coisas incômodas que aconteceram. Mas os mortos não estão mais aqui. São as lembranças deles que ainda ressoam dentro de nós. São com os vivos, as pessoas que nos cercam, nos rodeiam, com a qual precisamos lidar e com as quais precisamos lidar e nos relacionar. Em seguida, Johannes vê duas pessoas vivas e más que querem jogar o corpo para fora da igreja, pois, como explicaram, o defunto devia dinheiro para eles. Johannes fica horrorizado com aquilo e dá um montante de dinheiro para os dois caras deixarem o morto em paz. E assim o jovem continua a sua jornada. Em determinado momento, o protagonista encontra um desconhecido que decide acompanhá-lo. No decorrer da viagem, um desconhecido faz favores às pessoas em troca de objetos aparentemente inúteis ou originais. 3 varas, entre outros. E aqui, mais uma vez, como em grande parte dos contos de fadas, o número 3 aparece. O jovem e o desconhecido conhecem pessoas e passam por diversas situações, e mostrando que o caminho, apesar das dificuldades de não ser tranquilo, traz liberdade. Vejam essa passagem, abre aspas. As montanhas não estavam tão perto quanto parecia. Foi preciso andar um dia inteiro para chegar até elas, cobertas de florestas negras que cresciam até o céu e onde havia pedras do tamanho de cidades inteiras. Seria uma verdadeira façanha chegar ao topo. Por isso, Johannes e o companheiro de viagem entraram numa estalagem para ter um bom descanso e acumular forças para a marcha do dia seguinte. Fecha aspas. E quantas vezes a gente não precisa pausar antes de continuar, Qualquer que seja a nossa jornada interna, precisamos de um respiro para colocar as ideias no lugar. Há um momento na história que o jovem e o desconhecido encontram o dono de um teatro de marionetes de madeira, e o desconhecido faz uma poção mágica para dar vida aos bonecos de madeira. E aqui há mais uma vez uma alusão à liberdade, a não sermos meros marionetes na vida, controlados por alguém que não nós mesmos,
Às vezes é necessário se distanciar da vida para ver a beleza da vida de forma mais cristalina, sem distrações ou distorções. Enfim, até que os dois viajantes encontram um rei muito triste por sua filha, a princesa, mandar matar todos os seus pretendentes. Uma princesa sem limites, aparentemente fazia o que queria. Sua beleza era estonteante, mas seu caráter era meio assim duvidoso. Uma beleza que podia embriagar, cegar outras pessoas, figurativamente. Escutem que interessante essa passagem, abre aspas. Todas essas garotas bonitas só querem saber de dançar ao som de tambores e marchas. Linda garota, pode rodopiar, dançar e sapateie até a sola gastar. Fecha aspas. E eu me pergunto se às vezes a beleza encanta, mas também enfeitiça ao mesmo tempo. Enfim, essa princesa mandava matar seus pretendentes, pois nenhum adivinhava os seus pensamentos e no seu jardim de cadáveres jazia frustração e decepção. E aí, alguém tem aí um jardinzinho como esse escondido por aí? Alguns contos de Andersen são meio macabros, e esse, por exemplo, tem cenas como essa, com cadáveres pendurados nas árvores, como, sei lá, narcisistas que gostam de exibir suas vítimas. Mas o jovem Johannes se apaixona pela princesa e, entre luto e esperança, ele e o amigo pensam em estratégias para conquistar o coração da moça. Mas nesse pequeno conto de terror, estilo Halloween, ninguém sabia que a princesa estava sob um feitiço horroroso. À noite, ela voa até uma caverna para encontrar um troll e, voando no meio da chuva, um amigo desconhecido de Johannes, e agora também invisível, lhe dá chibatadas, as quais ela pensa que são granizos. E muitas vezes não temos também um amigo invisível que nos defende? Ou pior, uma consciência invisível que nos dá chibatadas, nos faz sofrer e às vezes nem sabemos direito por quê? Chegando na caverna do troll, ele fala para ela pensar em sapatos, porque assim o moço nunca vai adivinhar o pensamento dela. Mas o amigo desconhecido invisível está lá, escuta a conversa e conta tudo para o jovem. Ou seja, tanto nessa vez quanto nas duas seguintes, sempre 3 desafios, percebam. O jovem acaba acertando todas as respostas. E aí vemos o perigo de más companhias ou más conselhos em nossas vidas. E para refletir, quantos maus conselhos não seguimos, não damos nós mesmos, fazendo com que tomemos atitudes erradas, né? Nossos pensamentos podem ser, muitas vezes, cemitérios, jardins aterrorizantes, cheios de cadáveres nos assombrando, e acabamos repetindo erros sem nem mesmo perceber esses padrões viciantes. Vocês já fizeram isso? Eu tenho consciência que eu já fiz isso muitas vezes. Nas noites em que a princesa voa, o tempo está cada vez pior, mais tempestuoso, mais aterrorizante. Há dificuldades cada vez piores, muita escuridão, tempestade e provocação do desconhecido para com a princesa. Mas o último pensamento da princesa é revelado e o troll morre. Enfim, depois de tantos sacrifícios, consegue-se algo bom, chega-se ao bem. Porém, olhem que interessante, é uma parte muito bonita, né, na história, tipo um batismo, uma purificação, quando a princesa ela só poderia mesmo deixar de ser bruxa definitivamente quando Johannes coloca 3 penas das asas do cisne com líquido misterioso numa bacia cheia d'água ao lado da cama da noiva. O jovem tem que empurrar a princesa e afundar a sua cabeça na água 3 vezes. E só assim ela libertaria a alma da bruxa, né, de ser bruxa, do feitiço, e passaria a amar o jovem verdadeiramente. Mas o fim da história, o desfecho é o mais bonito. Depois de tudo resolvido, o amigo desconhecido diz que vai embora, mas Johannes insiste que ele fique, pois lhe deve toda a sua felicidade. Mas o amigo responde, abre aspas, não, agora minha hora chegou. Eu não fiz mais que pagar minha dívida. Você se lembra do morto a quem aqueles homens cruéis queriam fazer mal? Você deu tudo o que possuía para que ele pudesse ter paz em seu túmulo. Aquele morto sou eu. Fecha aspas. Olhem que lindo e delicado esse conto, que fala sobre amizade e devoção, que as boas ações, fazer o bem sem olhar a quem, pode sim trazer bons frutos, bons resultados, apesar de todos os obstáculos e dificuldades. Te espero no próximo episódio. Grande abraço.